amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um almejar. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama. Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecermos a Deus, queremos louvar nesta oportunidade por este momento especial que Deus tem colocado para nos fazermos a vontade de Deus. Sabemos que estamos em falta, a gente tivemos algum atrapalho devido à nossa internet. A gente tinha outra internet, mas não chegava até aqui, onde nós fazemos nosso momento de reflexão. Mas eu agradeço a Deus pelo carinho, pelo amor que os irmãos, as irmãs, por ter dado este momento especial, desta confiança de poder fazermos a vontade de Deus, de estarmos aqui dizendo que Deus é a nossa esperança, que o Senhor está no controle de tudo. E é por isso que a gente continuamos adorando e exaltamos o nome do Senhor, que não perdemos a nossa esperança em hipótese nenhuma. Como já muitos falamos, e quero trazermos ciência aos nossos irmãos, porque chegará um momento que a gente não teremos esta oportunidade de estarmos aqui trazendo esta palavra, trazendo este momento de oração, esse momento familiar, o momento da gente estar compartilhando este amor, essa misericórdia que Deus tem nos dado, atribuído para falar do seu nome. Deus abençoe aos senhores, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a todos que têm nos dado de estar participando conosco. Também a nossa querida irmã Jovita Gabriela, quero agradecer muito a ela. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos os irmãos aí na Argentina. Somos agradecidos a Deus porque o Senhor é maravilhoso. Nunca esquecemos de orar pela senhora, pela sua família, pelo seu esposo, seu filho, toda a sua família. Somos agradecidos a Deus por sermos um portador de estarmos orando, de estarmos apresentando. Até no ciclo de oração a gente fazemos até menção, né, com todo carinho, com todo respeito, né, na senhora. Também nosso querido irmão Miguel Lopes, que nos tem dado também de seu privilégio, e outros irmãos também aí na Argentina, que nos tem dado esta honra. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe também em outros locais também, aqui no Brasil, fora do Brasil, tanto nos Estados Unidos como também em outros locais, né, em Portugal, na África. Todos os irmãos que nos têm concedido deste amor, desse momento, desta união, apesar de ter pouca gente, porque aqui não é um lugar de movimento, é um lugar onde tem revelação, que as pessoas estão sendo ilubriadas, enganadas aí pela revelação. A revelação vem da palavra. A revelação, ela vem biblicamente. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela vai alimentando a nossa alma, vai nos confortando, nos orientando ao caminho do céu. Porque nem tudo que parece, que brilha, como se diz a palavra, que brilha como ouro, né, às vezes não é ouro, é apenas, como se diz, é apenas banhada a ouro. Mas o que brilha como ouro verdadeiramente é a palavra de Deus. Essa não engana, esta não é mentira, essa não é uma palavra
que vem satisfazer o meu gosto, a minha vontade, não. Se eu estiver errado, ela vai falar. Se eu precisar de um consolo, ela vai falar. Se eu precisar de uma orientação, ela vai falar conosco. Então este é o momento que Deus tem concedido a mim, a você, a todos os irmãos, para estarmos aqui neste momento de reflexão da palavra de Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, te apresentando este momento, estamos aqui, te pedimos a tua permissão, Deus. Tu sabes que nós não temos capacidade, a gente não sabe, a gente não tem, mas te pedimos a tua orientação nesta noite para assim fazermos a tua vontade, iniciar este momento, Senhor, de estarmos transmitindo a tua palavra, falando do teu objetivo. Ajuda todos os teus servos, Senhor, as tuas servas que precisam de um milagre da tua parte. Quantos que estão aflitos, quantos que estão querendo parar, desistir desta caminhada. Senhor, ajuda, Pai, aos teus filhos, tuas filhas, visita cada um, Senhor, com a tua presença para renovar, para dar força, para continuar, Senhor, operando na vida dos teus servos e das tuas servas, Deus. Quero te agradecer, Senhor, por este momento de nós estarmos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade de Deus. Abençoa todos que vão cooperar, Senhor, estar aqui conosco nesse momento, nesses segundos, nesta hora, desse momento da tua palavra, Senhor. Ajuda todos os teus servos, todo o teu povo, Senhor. E nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Consigo suportar, mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo. Queremos agradecermos, como já falamos aqui, da nossa querida irmã Jovita Gabriela. Ela nos dá aqui a sua saudação, né, meu amado, né, que Deus abençoe também a nossa querida irmã Jovita Gabriela, né, somos gratos a Deus pela sua família, né, estamos orando, né, pela sua família. Ela pede aqui oração pelo seu filho Gustavo, seu esposo Romo, manda a saudação a todos os irmãos aqui no Brasil, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o carinho, né, do seu esposo, toda a sua família. Somos agradecidos a Deus, também ao nosso amado irmão Miguel Lopes, todos que nos têm dado esta participação de estarmos conosco, também ao nosso amado irmão também que está conosco, nosso irmão César Vicente. Estamos agradecidos a Deus, estávamos fora do ar devido à internet aqui, pois a gente sabe que quando se depende um pouco da internet para fazermos esta transmissão, este momento especial, também está fazendo a vontade de Papai. Deus abençoe o nosso amado irmão, Deus abençoe a todos que têm contribuído e ajudado por esta obra. Continue orando por nós, a gente não sabe, a gente não temos capacidade, somos dependentes de Deus, dependentes das vossas orações. Ore por nós para que a gente façamos este momento especial para a glória de Deus. Sem essa honra, mas sem Deus não dá. Este é o seu, este é o nosso momento especial. É o momento da reflexão, momento da gente estarmos louvando e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Sem Deus não dá, eu consigo viver sem os aplausos. Estamos vivenciando uns momentos difíceis, momentos que estão já
vendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está próximo. Cada momento a gente está vendo a frieza espiritual, muitos crentes querendo desistir, parar de certas situações que a vida tem apresentado. Mas eu quero dizer aos irmãos que possamos não se embaraçar com as coisas desta vida, mas que possamos confiar no Senhor, porque a maior promessa está nas Sagradas Escrituras. Não sou eu apenas dizer aos senhores, de dizer que Deus está falando, Deus está me usando. Não, a maior profecia é a Bíblia Sagrada, que ela não erra, ela não falha, ela não deixa de se cumprir. Tudo tem o seu tempo determinado. Muitas vezes as pessoas querem fama, querem ser aplaudido, vacionado, apresentado, conquistar pessoas aí através de influência. Tantas coisas acontecendo nesses dias que estamos viciando, estão escandalizando o Evangelho de Cristo. Mas isso vai ser cobrado, Deus vai cobrar, porque esta obra é santa, essa obra não é do homem, esta obra não é minha, não é sua, esta obra é de Deus. A gente está aqui para falar da palavra de Deus, para alertar os nossos irmãos, nossas irmãs, que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Amanhã estaremos aqui, se Deus permitir, ore por nós, para que o Senhor nos ajude. A gente estaremos ali também na oração da mocidade. Fomos convidados pelo nosso presbítero Pedro. A gente vai estarmos ali para adorar o Senhor e fazermos a sua vontade, dizer que Deus é grande e é maravilhoso. Ore por nós. Não tenho, não sei, não posso, mas estamos aqui para fazer ser o instrumento nas mãos de Deus, levar a sua palavra, dizer que há esperança. E quando a gente chegar, a gente vai estar aqui trazendo uma palavra de Deus, juntamente com os senhores e as senhoras. Estaremos orando pelas vossas famílias, orando pelos irmãos, orando por aqueles que estão enfermos, estão doentes, precisando das vossas orações. Esse é um momento de reflexão, um momento de nós compartilhar, um momento da oração que a gente precisa orar um pelos outros, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. São os tempos difíceis, meu irmão, são tempos difíceis, nossas irmãs. Que Deus possa nos ajudar, aqueles que possam estar de pé, aqueles que possam estar fazendo a vontade de Deus. Enfrentamos muitas situações, muitas coisas, mas o Senhor é Deus que tem responsabilidade pelas nossas chamadas, por nós, para fazermos a sua vontade, o seu querer de Deus. Cabeça no teu peito, faz silenciar todos os dedos. Agradeço também ao nosso irmão Márcio, que tem sempre agora, graças a Deus, Deus tem ajudado o nosso irmão, está fazendo também esse momento especial de levar a palavra de Deus para os nossos irmãos. Como diz a palavra de Deus, a gente deve consolar uns aos outros com estas palavras. A gente está escrito ali no livro de 1 Tessalonicenses, de capítulo 4, já os versículos finais. A gente vê ali que Paulo orienta os nossos irmãos, fala sobre o arrebatamento e fala também desta palavra que devemos consolar uns aos outros com esta palavra. Então, vamos aproveitar nossos irmãos, aproveitar os senhores e as senhoras. Faça a vontade de Deus, leve esperança, leve palavra de motivação. Palavra não é de emocionalismo, não é palavra que vem muitas vezes para quem tentar chamar a atenção das pessoas. Não, leve a palavra que Deus colocar em seu coração. Não importa qual a palavra Deus vai lhe conceder, mas fale deste amor, fale desta grandeza, que Deus é grande. Deus abençoe os nossos irmãos lá dos Estados Unidos. Quero agradecermos a Deus por esta audiência, este momento especial que Deus tem concedido aos nossos irmãos dos grupos, alguns grupos que têm compartilhado conosco, de estarmos dando esta permissão, de estarmos levando esta palavra
maravilhosa de edificação para as nossas vidas espiritual. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, dia onde nossos irmãos, nossas queridas irmãs, as domésticas, também os nossos irmãos que trabalham em construção e outras atividades, Deus continue dando livramento, abençoando, que o Senhor continue ajudando a todos os irmãos, que Deus também possa abrir portas diante desta crise, diante destas situações que estamos a vivenciar. Mas a gente sabe que isso é o cumprimento da palavra de Deus, mas a gente tem que interceder ao Senhor, pedimos a Deus que o Senhor tenha de misericórdia das famílias. Mandamos também a saudação aos nossos irmãos aqui de Recife, nosso irmão Rosenaldo, que Deus abençoe este querido pastor amado, que Deus abençoe toda a sua família, nossos irmãos. Queria ter um privilégio de estar também aí, nosso irmão, que Deus abençoe, né, o carinho, sempre as mensagens que nos tem nos mandado para o nosso WhatsApp. Que Deus abençoe os nossos irmãos, também nosso querido irmão ali, lá de Ribeirão, nosso pastor de Djalma Luiz, ao nosso amado irmão. Somos agradecidos a Deus, estamos com saudades. Faz um bom tempo que nós não vimos ele, né? Tivemos aí na CPAD, a gente, né, tinha expectativa de ter este encontro maravilhoso, de falar da palavra de Deus, de estarmos dialogando das grandezas, da magnificência do nosso Deus maravilhoso. Alegra a nossa alma falar de Jesus. É algo tão maravilhoso a gente dizer que Jesus, ele tem feito coisas grandes, apesar da crise espiritual, apesar das situações que nós estamos a vivenciar. Mas a gente, Deus ainda tem estendido as suas misericórdias. Damos também saudação aos nossos irmãos de Olinda. Quero agradecermos a Deus, queremos louvar o Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs que têm dado esta oportunidade de estarmos aqui fazendo o querer do Senhor, à vontade. Somos agradecidos porque o Senhor é Deus tremendo. Também aos nossos irmãos da cidade de São Paulo, quero mandar uma saudação a todos os irmãos aí da cidade de São Paulo. Agradeço a Deus pelos nossos pastores que estão aí, nosso pastor José Amaro de Barro também, nosso pastor Manuel Alves e demais pastores aí que estão aí. Somos agradecidos a Deus, todos os irmãos, todas as irmãs da cidade de São Paulo, mandamos uma saudação. Agradecemos também os irmãos lá do Rio de Janeiro. Quero agradecermos a Deus pelo carinho, por este amor, por onde esta audiência também, nosso presbítero da SAEPT. Que Deus abençoe também essa oportunidade que Deus tem concedido de estarmos fazendo a vontade de Deus, levando a palavra de Deus. São muitos nossos irmãos, agradecemos, às vezes esquecemos também, mas eu agradeço a Deus por este carinho, esta oportunidade que Deus tem nos dado. Estamos fazendo a vontade do Senhor. Deus é maravilhoso. Este é o seu, este é o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Deus é nossa esperança, não perda o foco em Deus. Jesus está voltando, a gente vê as astúcias ciladas do diabo que está aí, muitas vezes querendo derrubar, queremos também tirarmos da presença do Senhor,
Mas Jesus disse: orai e vigiai, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Esse é um momento de reflexão. Mandamos nossa oração aos nossos queridos irmãos. Agradecemos a Deus, nosso irmão de Portugal, do Peru. Somos gratos a Deus por onde esta audiência, Deus tem dado esta oportunidade e abrido as portas para levar esta palavra, pelo carinho das mensagens dos nossos irmãos, né? Apesar também da sua cultura e linguagem, mas agradeço a Deus porque o Senhor é Deus maravilhosíssimo. Quero também dar saudação aos nossos irmãos da cidade de Pretolina, nossos irmãos do sertão, dos interior. Que Deus abençoe, que Deus continue ajudando aos nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs. Somos agradecidos a Deus, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo que está acontecendo. Não tire o foco de Jesus. Jesus é Deus Todo-Poderoso, meu querido, minha querida irmã. Mandamos também saudação aos nossos irmãos de Jaboatão do Guararapes, onde o nosso irmão César Vicente, Deus abençoe, onde mora ali na cidade de Jaboatão do Guararapes. Já falamos para ele que a gente vai chegar um dia lá, né? Se Deus permitir, a gente vai chegarmos, né, devido às nossas ocupações, né? Ora por nós, né, por nossa vida, para que Deus tenha de misericórdia e a gente possa fazermos a sua vontade. Também os nossos irmãos aí, que Deus abençoe, os nossos queridos, amados irmãos da cidade de Paulista. Deus abençoe cada um, nossos irmãos de Igaraçu. Somos agradecidos a Deus. Este é o seu, este é o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Deus abençoe cada irmão, Deus abençoe os nossos irmãos também de Paudalho. Faz muito tempo que a gente não chegamos aí na cidade de Paudalho. Um dia a gente chega aí, se o Senhor nos permitir. Quero mandar também a saudação aos nossos irmãos de Tracunhaém, né? Agradecemos a Deus pelos nossos queridos irmãos, pastores, presbíteros, a todos que têm nos dado o seu carinho, esta oportunidade de estar nos recebendo ali na cidade de Tracunhaém, para nos fazermos a sua vontade, o seu querer de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai estarmos trazendo aqui um momento da reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe, continue orando por nós, nos apresentando. Precisamos das vossas orações. São muitas dificuldades, são muitas situações. Não é fácil fazermos a vontade de Deus, não é fácil servir o Senhor, mas o Senhor é Deus maravilhoso que nos tem dado esta oportunidade de fazermos a sua vontade, o seu querer de Deus, que é importante para a nossa vida, a gente atribuir, a gente contribuir com esta obra, fazemos a vontade do Senhor. Prepara-te, crente, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está às portas, já é a última hora, meu irmão, minha irmã. Hemos visto tu poder, eres el mismo, ayer, hoy y siempre.
Que Deus abençoe também nossos irmãos aqui de Carpina, que o Senhor continue abençoando, também os irmãos de Gravatar, que Deus abençoe os irmãos lá de Caruaru, que o Senhor continue abençoando a todos e a todas as irmãs. Meus amados irmãos, queremos aqui trazermos esta oportunidade desse momento de reflexão juntamente com os senhores e as senhoras. Mandamos saudação a todos os irmãos aqui da cidade de Araçoiaba. Deus abençoe, não importa o ministério, não importa de onde o irmão faz parte, a irmã também, mas eu quero agradecer-vos ao carinho, os irmãos onde nós se encontramos. Vejo nossos irmãos agradecendo a Deus, a nossa querida irmã Ana Paula lá da cidade ali, bem pertinho de nós, do engenho Taquara. Quero mandar uma saudação também a ela, sua família, que faz parte ali da igreja de Abreu e Lima. Somos gratos a Deus por esses irmãos, as nossas queridas irmãs. Que Deus abençoe a todos que têm contribuído com esta obra, com este momento especial. Queremos convidar os irmãos e as nossas queridas irmãs para estar conosco, compartilhando neste momento especial, que é o momento da reflexão da Palavra de Deus. Quero convidar a todos para estar abrindo de vossas Bíblias, no livro do profeta Isaías, de capítulo 6, de versículo 1 em diante, que diz: No ano que morreu o rei Osias, vi também o Senhor assentado sobre um trono sublime. Cada dos seus no trono, cada um dos seus montes enchia o templo. O serafim estava por cima deles, cada um saía asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava, e clamava uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra se encheu de sua glória. E vinham tenaz na porta, e se moveram a voz de que clamava. A casa se encheu de fumaça. Então dizia: Ai de mim, pois estou habitando, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo nas suas mãos uma brasa viva, de que tirava do altar, e com ele trazia. E com uma brasa tocou em minha boca, e disse-me: Eis que tocou em meus lábios, e as tuas iniquidades foi tirada, e esperando do seu pecado. Depois disso, ouvi uma voz, o Senhor, dizendo: A quem enviarei, e a quem há de por nós? Então disse-me: Eis-me aqui, envia a mim. Meus queridos, amados irmãos, queremos aqui trazer esta oportunidade, agradecer a respectiva, ao carinho, ao amor
nossos irmãos que têm nos ajudado, o nosso canal ali no YouTube. Continue nos ajudando, convidando outras pessoas para se inscrever e também estar compartilhando, deixando as suas mensagens ali no nosso canal no YouTube. Queremos aqui pedir e rogarmos as orações dos santos ao nosso favor, para estarmos trazendo aqui, nesse momento de reflexão da palavra de Deus. Nós observamos esse contexto diante desta palavra maravilhosa, quando o profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, diante de tantas oportunidades que Deus tem dado ao profeta Isaías, de fazer menções dos acontecimentos daquilo que Cristo ia vivenciar. Mas observamos, antes do profeta ter esta experiência, de ter esta honra de falar dos acontecimentos, daquilo que havia sido previsto pelo profeta Isaías, a qual Deus deu esta revelação ao profeta. Mas observamos que a Bíblia vai mostrar quem era Isaías. Isaías era um profeta que ainda precisava ter uma experiência e uma maturidade espiritual. A gente sabe que ser profeta ou ser usado por Deus requer de nós uma certa cautela, uma certa precisão, porque a gente sabe que as coisas de Deus não é como as coisas do homem. As coisas de Deus são diferentes, porque quando Deus nos cumpre com esta missão de ser usado, trazer uma palavra, ou usado através do dom espiritual, a gente deve ter uma certa cautela diante destas situações, principalmente nos tempos que estamos a vivenciar. São tempos que há muitas profecias, há muitas situações que estão acontecendo entre nós, no meio cristão, principalmente no meio gospel. Há muita confusão, muitas situações que estão sendo escandalizado, trazido para nossos dias, nossos tempos, estas situações que estão debatendo e também trazendo frieza espiritual devido a situações que estamos a vivenciar. Então, quando começamos a observarmos ao tempo do profeta Isaías, o profeta Isaías era aquele profeta que saía profetizando, falando sem nenhuma responsabilidade, uma consciência de que estava a fazer. Saía de uma forma como a gente vê hoje. Muitas pessoas se vendem, muitas pessoas querem aproveitar, achar que o dom que ele em si é que profetiza e assim se cumpre na vida de alguém, e muitas vezes quer influir disso, quer ser muitas vezes dependente das pessoas, porque é um profeta, se traz para os seus dias, os dias que estão vivenciando hoje. Quantas pessoas que aproveitam esta oportunidade para profetizar para pessoas que têm condições, para levar e se influir também, e aproveitar muitas vezes a circunstância do ser humano. O ser humano é dotado de complexidade. O ser humano ainda precisa ter uma certas situações para aprender algo na vida, porque o Senhor, Ele nos tem dado certas experiências, certas situações das nossas vidas, para que nós aprendemos, como Paulo, a gente aprendemos hoje na escola dominical, diante da lição da dependência. Mas veja que quando Paulo, na igreja de Filipenses,
nós observamos Paulo dar experiência como ele vivenciava a sua vida como missionário. Paulo não foi um homem verdadeiramente aproveitava muitas vezes a igreja, os irmãos, para fazer a obra de Deus. Mas Paulo, ele tem a sua consciência que muitas vezes via o esforço, via muitas vezes os irmãos querendo ajudar a obra missionária. E assim a gente vê alguns que se diz profetas, profetiza por aí, querem aproveitar esta oportunidade para ser muitas vezes cuidado por alguém que tem condições. Mas quero dizer aos irmãos, tenhamos cuidado a respeito sobre estas situações, porque o dom é de Deus. Deus é quem usa a cada um de nós. Cabe a gente a estar no lugar, na vontade que Deus quer que a gente ficamos. Se você quer ser usado por Deus, tem preço, tem noite escura, tem momentos que a gente vai passar, mas isso tudo vai nos afirmar a nossa fé, vai nos trazermos experiência para que a gente aprendemos, para que a gente possamos, cada momento da nossa vida, termos essa certeza que a gente não é nada, que a gente não faz nada. Então, quando a gente falamos aqui a respeito, quando Paulo faz aqui a sua exortação no capítulo 4, de versículo 10, Paulo traz essas situações a influirmos a igreja, da igreja filipense, quando ele diz: ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças, que de mim, pois já tenho lembrado, mas não tenho oportunidade. Paulo via essas condições, essas situações, por ser um homem de Deus, alguém que era usado por Deus, orientador, conselhador, alguém que trazia aqui uma palavra. Se tivesse errado, ele falava; se tivesse certo, ele falava também. Paulo não tinha de que trazer uma certa confusão, como a gente vê hoje, de algumas pessoas trazendo certa confusão por causa de alguma querência, algumas situações que tem trazido hoje nos tempos que estão viciando. Mas Paulo, ele faz aqui a exortação à igreja filipense, que tem tanto lembrado, principalmente a igreja também em Colosso, que era outra igreja que tinha sempre fazido reverência a Paulo. Então a gente vê que o profeta Isaías, diante desta circunstância, ele precisava ter essa experiência para ter esta maturidade, apesar de estar ali debaixo da autoridade de alguém que era o rei constituído por Deus, a qual Deus tem levantado para estar ali em Israel. Mas a Bíblia diz que o rei Osias era alguém que abusava, alguém que influenciava do seu poder e fazia conforme a sua vontade, os seus princípios. E vemos que o profeta Isaías não tinha ainda uma certa experiência de Deus por ser profeta, porque é muito bom quando a gente profetiza alguém que Deus vai dar carro, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai fazer ali, que Deus vai fazer. Mas muitas vezes Deus tem levantado homens, mulheres de Deus para levar uma palavra de conserto, uma palavra de orientação, como a gente vê ainda o profeta Isaías, que foi falar para o rei Ezequias, que quando a gente vê, Deus leva o profeta Isaías para levar uma palavra dura, uma palavra que o rei Ezequias esperava, uma palavra de conforto, uma palavra que Deus ia curar, que Deus ia fazer. Mas o que foi que Deus disse usando o profeta Isaías? Que daquele leito ele não se levantaria. E observamos como o rei, a gente observamos, Isaías não temeu a sua vida, mas levou a palavra de Deus. Mas se fosse para outras pessoas, como a gente vê muitos profetas, muitas vezes têm se negado a falar aquilo que Deus tem para falar,
aquela pessoa que precisa de um conserto, que precisa de uma palavra de Deus, mas muitas vezes tem levado de palavra de prosperidade, palavra que Deus vai acontecer, que vai ser multiplicado os seus bens, mas muitas vezes aquela pessoa precisa de orientação, de uma palavra séria de Deus. Então nós observamos que diante desta circunstância, Deus resolve ter um encontro com o rei, e a Bíblia diz que o rei Osias, ele morre, e observamos diante desta circunstância, o que seria do profeta Isaías? Não tinha ninguém para o apoiar, não tinha ninguém para ajudá-lo. Muitas vezes é necessário que alguma coisa aconteça nas nossas vidas para que a gente tenhamos o temor e tremor diante da vontade de Deus, porque muitas vezes a gente está cobertado de tantas coisas, de alguém que muitas vezes tem poder, de alguém que tem um cargo ministerial, que tem certa posição, e muitas vezes esta pessoa precisa verdadeiramente que Deus afaste aquela pessoa e coloque aquela pessoa para tentar aprender que a vida nem sempre é o que muitas vezes as pessoas faz as coisas erradas e alguém passa a mão por cima. Então nós observamos que Deus tira o rei Osias e nos dá uma lição para nossas vidas, que muitas vezes é necessário Deus fazer isso. E quando nós observamos que quando o rei Osias morre, e a Bíblia diz que Deus começa agora a ter uma experiência com Isaías, com o profeta Isaías. Isaías já muda agora a sua história, a sua página, muda agora diante da palavra de Deus, o que Deus deu privilégio ao rei Osias, a Isaías. E observamos que diante desse privilégio, Deus abre a visão do céu e mostra a sua glória, a sua majestade. Aleluia, que coisa maravilhosa diante destas situações que Deus faz para conosco. Dá uma visão do céu, aleluia. Diante a gente aprende, a gente apanha, a gente passa pelo conserto de Deus, mas Deus dá um privilégio a gente de ver a sua glória, a sua majestade. E observamos aqui que Deus começa agora a mostrar aos anjos, querubim, os serafim, que estava rodeado no seu trono. E a Bíblia diz que quando Isaías consegue perceber isso, que ele não estava preparado, que ele não estava pronto para ver essa situação, porque ele estava errado, precisava de um conserto de Deus. Então foi por isso que o profeta Isaías disse que habitava no povo de puros lábios, aleluia. Ele sentiu que não era digno daquela visão, mas Deus é um Deus tremendo, é um Deus glorioso. Como Deus ele faz, primeiro ele faz coisas em nossas vidas para nos darmos experiência maravilhosa, aleluia. E a Bíblia diz que quando o profeta Isaías tem essa experiência de Deus, essas situações, Deus começa a trabalhar na sua vida, e ali nós observamos que Deus já começa a preparar o profeta Isaías para fazer a sua vontade. Então nós observamos que estava ali: a quem enviarei e a quem há de por nós? Então o profeta se sentiu, aleluia, incomodado, se sentiu diante dessas situações da sua incumbência de fazer a sua vontade de Deus. Então ele diz: eis-me aqui, envia a mim. Aleluia. Será que estamos prontos para fazermos a obra de Deus? Será que os senhores estão prontos para fazermos o querer de Deus? Ou precisamos de algo que Deus faça nas nossas vidas? Que tenhamos este temor, que tenhamos esta certeza que o que Deus tem nos dado não é nosso, é emprestado. Se Deus tem dado o dom espiritual de profetizar,
tenha certeza disso, não é seu. Não se frue, não se pegue para querer usar para os seus benefícios, para a sua glória, mas faça para a glória de Deus. Se Deus tem dado o dom da palavra, pregue a palavra, fale da palavra, não para o seu bem-estar, para a sua conquista, para a sua glória, mas faça para que Deus apareça, para que Deus seja manifestada na sua vida. Se Deus tem dado outros dons, para Deus ter usado você como dom de cura, faça a obra de Deus, não para o seu deleito, não para a sua glória também, mas que tudo seja para a glória de papai, porque um dia Deus vai requerer da gente, a gente estamos fazendo a vontade de Deus para Ele ou para a nossa glória, mas que faça para a glória de Deus na sua vida. Use os dons espiritual para que Deus seja louvado na sua vida. Não queira aparecer, não queira ser apresentado, ser visto. Se Deus tem levantado você como obreiro, se Deus tem levantado os senhores, as senhoras para dirigir campanha, para dirigir um órgão na casa do Senhor, não queira aparecer, mas deixe Deus aparecer nas vossas vidas, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é Deus que tem nos usado, a nós, a você, a senhora, a todos nós como seu instrumento na terra. Já pensou se Deus nos levantasse a gente para levar esta palavra? Se Deus não levantasse os senhores para ser cantores, para cantar para Jesus, mas quantas pessoas que estão se pegando a esses dons, esta dávida que Deus tem dado a nós para nos promover, para ser visto, aplaudido, sermos vacionados. Mas lembre de uma coisa: um dia Deus vai requerer de nós a obra que a gente está fazendo, mas que faça para a glória de Deus. Veja que Deus teve um encontro com o profeta Isaías. Isaías se dava porque tinha alguém dando cobertura ao rei. Ao rei Osias dava cobertura ao profeta Isaías. Mas lembre, aleluia, quem dá o dom é Deus, quem usa é Deus. Não somos nós que temos capacidade. Você pode ter um estudo, você pode ter curso, você pode ter aprendido nas melhores faculdades, mas lembre, quem usa é Deus. Deus é quem dá a graça. Não é o diploma que salva, não é o diploma que cura, não é o diploma que opera, não. Quem opera é o Espírito Santo de Deus. É Ele que promove a manifestação, a glória de Deus em nosso meio, porque o homem em si, aleluia, ele não é nada, ele é pó, ele é cinza, mas quem opera em nós e sobre todos nós é o Espírito Santo de Deus. Que não queremos promover em nossas vidas, aproveitarmos para sair profetizando, cobrando muitas vezes dos irmãos requerimentos, mantimento de alguém, fazendo as coisas de Deus para se promover, para querer muitas vezes galgar posição, galgar fama, galgar muitas vezes condições financeiras. A gente vê os profetas do Pix. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão perdendo o temor e o tremor diante da palavra de Deus. Quem já viu diante da Bíblia Sagrada profeta de Pix, profeta de dinheiro? A gente vê que quando Elias, diante da missão que Deus tem dado, quando nós observamos ali no livro de Reis, quando havia um homem que era leproso, a Bíblia diz que diante das circunstâncias que Israel estava passando, a Bíblia diz que aquele homem, capitão da guarda, que estava leproso, quando viu aquela menina falar para a sua senhora,
a respeito do profeta Elias, que fazia algo maravilhoso da parte de Deus, a vontade de Deus. Mas veja que quando Amã foi diante de Isaías, oferecendo presente, oferecendo ouro, oferecendo prata, oferecendo os melhores recursos para o profeta Elias, mas a Bíblia diz que Elias, aleluia, não aproveitou diante desta situação, aleluia, porque ele sabia que não era dele, o dom não era dele, era Deus que usava ele. Mas hoje a gente vê esta requerência, essas situações caóticas espiritual diante desta geração. As pessoas, o profeta do Pix, mande aí, deposite, que é isso? Mas a gente vê, meus queridos e minhas queridas irmãs, que na Bíblia Sagrada nenhum profeta aproveitou ouro e nem prata. Fazia isso, aleluia, para que Deus fosse manifestado. Mas a gente vê o que Geazi, diante da ganância, diante das situações, ele foi ali, diante ali de Amã, dizendo que Elias, aleluia, não sabia o que estava fazendo. E ali observamos que ele pegou todos os mantimentos, todo o ouro, tudo aquilo que não era aproveitado. As coisas de Deus é de graça, não precisa pagar. Se eu orar pela sua vida, você não precisa pagar, nem mandar pix, não. Se eu profetizo para você, não precisa mandar pix, nem dinheiro, nem nada, porque o dom não é meu e não é seu, é de Deus. Deus é que usa. Se Ele quiser nos usar aqui para revelar a sua vida, assim farei conforme a orientação de Deus. Mas que tenhamos cuidado dessa situação. Quantos que estão sendo enganados? Quem já viu? Leia a palavra, coma a palavra. Nenhum dos profetas aproveitaram estas situações. Mas a gente vê o que foi que aconteceu com Geazi. Geazi ficou leproso, porque o dom não era de Elias, o dom não era de Geazi, mas o dom era de Deus. Então que tenha cuidado, que tenha princípios. Leia a Bíblia, você vai ser orientada, você vai ser orientado. Mas se o Senhor sentir desejo de ajudar alguém, ajude. Mas não se sinta pressionado, não se sinta muitas vezes abusado por estas coisas, por esses profetas aí. São tantos profetas que existem aí no meio da mídia, no meio do mundo gospel, no meio dessas situações que estão vivenciando hoje. As pessoas profetizando por dinheiro, aproveitando as pessoas que têm condições, porque tem mercado, porque tem loja, porque tem bem. Vai na casa de ciclano, de beltrano, profetizar. Que é isso? Deus não faz decepção de pessoas. A pessoa pode morar na palafita. Se Deus quiser usar para trazer uma palavra, faça a vontade de Deus. Se tiver numa favela perigosa, se Deus levantar os senhores, a senhora para levar uma palavra, leve a palavra. A palavra de Deus não é vendida, a palavra de Deus não é comprada, não. A palavra de Deus, ela é de graça. Ela deve ser pregada, deve ser falada, deve ser transmitida para pobre, para rico, não importa qual o grau de pessoa seja, mas tem que ser falada conforme a orientação de Deus. Não se pode pregar por dinheiro. Quantas pessoas que vão na casa de alguém, já teve alguma experiência de pessoas que aproveitavam
porque alguém tinha condições, profetava que era uma bênção. Às vezes se cumpria por causa da fé, porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, não era por causa do profeta. Se fosse depender do profeta, meu irmão, minha irmã, muitos não têm se desviado, muitos não tinham perdido o caminho. Quantas pessoas que muitas vezes estão à beira da morte, vão lá, profetiza, diz que Deus vai levantar, Deus vai dar saúde, às vezes não é a vontade de Deus, profetiza apenas por algumas situações, e às vezes a família se desvia, porque esperava que Deus curasse, porque Deus usou fulano, usou Beltrano, e cumpriu com a palavra de Deus, ou muitas vezes não cumpriu com a palavra, e vai se desviar, perder o alvo, achar que Deus é mentiroso. Faça a prova de Deus, pergunte a Deus se é de Deus, não é pecado, você não está pecando. Se você quer saber se é Deus ou não é Deus, Deus vai confirmar. Se você tem dúvida a respeito, que alguém chegou na sua casa, trouxe uma palavra, profetizou para você, para as senhoras, para os senhores, pergunte a Deus. Não pegue na palavra quando ela é jogada, não segure, mas peça a confirmação, peça a orientação a Deus, porque o vaso é falho. O homem é cheio de coisas que precisa, muitas vezes, Deus quebrantar, mudar, transformar. Mas tenha cuidado. Às vezes é casamento sendo destruído. Esse não é o teu. Essa não é tua. Um casamento de anos, casamento de uma década. Como é que pode uma pessoa que já está casada uma década, e Deus usar alguém, dizer que este casamento não é seu, você casou errado? Quem já viu? Tenha cuidado com essas coisas. Profecia não é brincadeira, profecia não é algo particular meu, para eu usar, para eu fruiciar. Não, profecia é uma coisa séria, é algo muito cauteloso para que alguém seja usado por Deus. Faça a prova para não ser enganado, enganada através dessas situações. Quantos que estão desviados, quantos que estão embaraçados por causa disso, de profecia. Aí diz que Deus é mentiroso, que Deus não cumpre com a sua palavra, se desvia. Mas tenha cuidado, Deus é sério. A gente vê no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, profeta Balaão profetiza e diz: Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Porventura faria ele e não cumpriria? Tudo tem um tempo determinado. Tem promessa que Deus cumpre rápido. Tem promessa que Deus usa o vaso e no outro dia se cumpre. Mas tem promessa que demora. Por muitas vezes o ser humano não está preparado para receber, para zelar. Então por isso que é necessário passar por prova, por dificuldade, por noites, por espinho, por pedrada, por dificuldade, para ter verdadeiramente uma cautela naquilo que Deus tem para dar, aquilo que Deus tem usado para cumprir com a sua palavra. Mas tem coisa que é o homem que aproveita, é a mulher que aproveita,
para se utilizar como profeta de Deus, o profeta do manto, o profeta do mistério. Mas as coisas de Deus não é assim não. Leia a Bíblia, come a palavra de Deus. Deus não é Deus de brincadeira para brincar com o sentimento de ninguém. Deus nos ama, Ele zela por nós, Ele vela a sua palavra para cumprir. Deus não brinca com o sentimento das pessoas não. Deus fala brincando com alguém, não. Deus não mente, Deus é sério, Deus é justo. Mas o homem quer aproveitar, influenciar muitas vezes o nome de Deus. A gente vê que no Antigo Testamento, quem usava o nome de Deus tinha que ter cautela. Não podia falar o nome de Jesus em vão, não. Tinha que ter respeito a respeito do nome de Jesus. Mas hoje brinca com isso. Brinca que é uma beleza, mas se esquece que um dia Jeová Jireh vai pedir conta dos senhores e das senhoras que estão aproveitando, brincando com o nome de Jesus, brincando com o nome de Deus. Não use o nome de Deus para se promover, para se ser, mas tenha cautela. Às vezes a emoção carnal, um impulso, quando o poder de Deus ela é manifestada entre nós, a gente quer, mas peça a Deus orientação, peça ao Senhor que lhe ajude, que não deixa fazer as coisas de Deus em vão, por brincadeira, porque as pessoas que vão ouvir, as pessoas que vão escutar, elas vão estar ali na dependência, elas estão carentes, elas precisam muitas vezes de uma palavra de consolo, de uma palavra, de algo que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas têm aproveitado estas situações e se utilizado como profeta para enganar as pessoas. Mas veja, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com o nome de Jesus. Respeite a palavra, respeite este momento das aflições das pessoas, da dificuldade que estamos vivenciar hoje, porque se alguém dizer que não está passando por prova, a gente precisa ver o que está acontecendo. Mas todos nós estamos passando por dificuldade. Quem que não espera que alguém vá, traga uma palavra? Já pensou um crente que não tem uma estrutura, quando recebe este impacto, quando recebe uma palavra como essa, que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir porta, e muitas vezes passa ano, sai ano, entra ano, e Deus nunca abre porta. E aí? O que será desta pessoa? O que vai acontecer com esta pessoa? Vai se desviar, vai deixar o caminho do Senhor. Então tenha cuidado. Tenha cuidado sobre estas situações. Não deixe se levar às emoções. Não deixe se levar a esta circunstância. As coisas de Deus é séria. Não influi-se da palavra de Deus para querer se promover. Não. Faça com orientação de Deus. Peça a Deus a orientação, seja sobre esta palavra ou a palavra de profecias que Deus quer lhe usar, que Deus quer fazer através do Senhor e da Senhora como um canal de transmissão de uma palavra de Deus. Mas tenha cuidado a respeito sobre isso, para não pesar sobre os senhores e as senhoras, porque a própria Bíblia diz: ai daquele que usa o nome do Senhor em vão. Ai daqueles que usam as coisas de Deus em vão.
mas que Deus abençoe. Vamos orar, vamos estarmos aqui apresentando a Deus todos os nossos irmãos. Quero agradecer ao nosso pastor Manuel Alves, quero agradecer também a nossa irmã Poliana, Deus abençoe, né? Poliana Alves, Pauliana Oliveiras, que Deus abençoe, também a nossa irmã Cida Maria Gomes, quero agradecer a Deus pelo carinho, esse amor, lembrando que amanhã estaremos aqui novamente para estarmos fazendo a vontade de papai. Deus abençoe os irmãos que têm se inscrevido em nosso canal, continue nos ajudando, se inscreva, deixe ali o seu like, sua mensagem, para que outras pessoas possam ser impactadas por esta palavra. Tenhamos um dia, a gente está transmitindo através do nosso canal no YouTube, não para nos promover, mas que a palavra de Deus seja impactada em todos os quatro do canto da terra. Queremos ser um porta-voz, não uma pedra de tropeço para alguém, uma pedra de atrapalho, não para estar enganando, usando as coisas de Deus em vão, porque a palavra de Deus não é brincadeira, mas ela é séria. Ela deve ser pregada com tremor e tremor de uma vida dedicada na oração. Amém? Vamos orar. Pai, que estamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe os teus servos, tuas servas que têm dado de sua honra, de estar compartilhando conosco, Senhor. Abençoa a tua serva Jovita Gabriela, que sempre quando pode, Senhor, ajude ela, a sua família, Deus, seu filho, seu esposo, os demais familiares da sua serva, Senhor. Continua dando saúde, continua dando graça, dando força, continue, Senhor, sustentando a cada um de nós por tuas misericórdias. Todos os teus servos que têm passado aqui, os grupos, Deus abençoe a cada um, Senhor, que nos tem dado esta oportunidade, Senhor. Salva aqueles que não são salvos, Senhor, os que vão escutar a tua palavra. Trabalha no meio da gente, Senhor, no nosso meio, por tuas misericórdias de Deus. Visita os hospitais, a UTI, a CTI, visita todos que estão precisando de um socorro da tua parte, Senhor. Tu és o Deus para fazer milagre, para operar, Senhor, onde nós não podemos fazer. Veja as maternidades, veja, meu Deus, aquelas mães que estão ali em uma situação tão caótica, Senhor, mas tranquiliza, Senhor, dê tudo bem, Senhor, a sua saúde, Deus, tanto psicológico como também material, Senhor. Deus, trabalha, Senhor, diante destas situações. Ajuda, Senhor, os que estão trabalhando, os que não estão. Deus, abre as portas, continua abençoando, ajudando o que tem participado desse momento de reflexão, Senhor, desse momento, desta porta que tu tem aberto. Deus, resolve, Senhor, nossa situação, julga essas situações, revela o que está oculto, a podridão, Senhor, o mal que muitas vezes está atrapalhando, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tu és o Deus para revelar, Senhor, para mostrar aquilo que está acontecendo, Senhor, aquilo que está se havendo. Senhor, nós não temos nada, a gente não sabe de nada. Tudo que nós somos, o que nós temos, Senhor, é o Senhor que tem feito isso. Não somos nós, Senhor, não somos nós que fazemos, que pregamos a tua palavra e alguém recebe, não, mas é o Senhor, porque a nossa capacidade é nenhuma, mas tu és o Deus que tem reservado para nos fazermos a tua vontade. Ajuda, Senhor, veja essas situações, advoga essa situação. Deus, faça, Senhor, algo, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Revela o teu líder, Senhor. Revela aquele que tu tem colocado, Senhor, para assumir a sua responsabilidade de estar sendo dirigido por ti, Senhor. Essas coisas que estão ocultas, Senhor, esse mal, essa situação que estão embaraçando, trazendo situações desconfortáveis à tua igreja, Senhor, mas faz um milagre, julga esta causa, Senhor, julga essas situações, e nós queremos
de agradecer, Senhor, te louvar por tudo. Dás um dia abençoado, ajuda os que estão viajando, os que estão, meu Deus, na sua residência. Ajude, Senhor, conforte o coração, dê força, dê graça às tuas servas que vão estar nessa semana fazendo a tua vontade no ciclo de oração. Convida o teu povo, aqueles que estão desocupados, aqueles que estão muitas vezes, Senhor, sem fazer nada. Senhor, dai, Senhor, pulsação do teu Espírito Santo para estar ali no círculo de oração, para orar, para buscar, para se revestir, para se encher da tua graça, Senhor. Ajuda os que estão trabalhando, dando livramento, guardando e abençoando todo o teu servo e as tuas servas, Senhor, em teu nome. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando. Quero agradecermos a Deus, ao carinho, lembrando que amanhã, se Deus permitir, a gente vai estar aqui para louvarmos ao nosso Deus. Deus abençoe os senhores que têm se inscrevido em nosso canal. Continue nos ajudando, compartilhando com a sua família, compartilhando com seus amigos, para estar nos ajudando. Não é para a nossa glória, porque eu não tenho nada, eu não sei de nada e não posso nada. Diante da nossa pequenez, quero agradecermos a Deus as vossas orações. Ore por nós, para Jesus nos capacitar, nos orientar e fazermos a sua vontade como deve ser feita. Amém. Deus abençoe.